E vem conferir a parte 3 da série Ideias Boas, Filmes Ruins. E eu já lancei 2 vídeos aqui no canal falando sobre filmes que têm ótimas ideias, mas que no final são filmes ruins, ou pelo menos filmes decepcionantes, que não são aquele filme desastroso, mas que também não são bons como eles prometiam que iriam ser. E nessa parte 3, vale lembrar, já fiz 2 vídeos, cada um com um top 5 cada um. Aqui eu vou trazer mais um top 5, mas de uma maneira diferente. Nos outros vídeos eu trazia filme de qualquer época do ano, qualquer ano. Aqui eu vou fazer diferente, aqui eu vou trazer um top 5 de filmes lançados em 2022. Porque eu tava vendo a lista de filmes que lançaram esse ano e eu vi uma lista com vários filmes que eu achei que tinham um potencial de ser filmes fantásticos, mas que infelizmente ou me decepcionaram ou eu achei que os filmes foram ruins. Então essa é a parte 3, onde eu falo de ideias boas, mas que os filmes foram ruins ou decepcionantes, focados em filmes lançados em 2022. Deixando isso claro, vamos ao vídeo. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Lightyear, filme lançado pela Pixar, que tem como protagonista o Buzz Lightyear. Se você, assim como eu, cresceu assistindo Toy Story, com toda certeza é apaixonado por esse universo, porque os filmes que a Pixar fizeram são filmes fantásticos e apaixonantes. Quando você assistiu Toy Story 2 e viu certeza que o Woody, tendo o rodeio do Woody, você viu que aquilo abriu portas pra gente poder ver mais sobre a coleção de brinquedo dos outros brinquedos, especialmente o Buzz, porque ele é um patrulheiro espacial, ele é o boneco que mais vende naquele momento de época que estava passando o filme, dentro do filme. Então é normal se imaginar que poderia existir outros personagens, outros bonecos envolvendo o universo do Buzz Lightyear. Só que o que acontece? Quando você entra no filme do Toy Story, eles nunca realmente exploraram isso. Mas no começo dos anos 2000, o Buzz fez tanto sucesso que a Disney Channel resolveu lançar um desenho chamado Buzz Lightyear e o Comando Estelar. Desenho que eu gostava bastante, achava divertido e achava muito legal como eles expandiram o universo do Buzz. E aí, só que infelizmente a série não fez tanto sucesso como eu gostaria, e aí por causa disso ela não teve continuações tão longas, a Disney não deu uma continuidade pra ela. E aí essa esperança voltou pra mim quando a Pixar anunciou que eles iriam fazer um filme chamado Lightyear. Filme esse que iria focar no personagem do Buzz, que iria ter ele como protagonista, a gente ia conduzir a história através dele, e isso chamou muito minha atenção e me deixou muito empolgado pelo potencial que o filme tinha, exatamente porque a ideia desse vídeo, a ideia era muito boa, como a gente vai explorar o Comando Estelar, como a gente vai conhecer outros aliens, outras criaturas, outro modo de viver, como o Comando Estelar age e vive. Tudo isso é muito interessante e cria mais expectativa, porque você pensa, a série do Buzz já era muito divertida, legal de se ver, sendo que era uma série que tinha roteiristas considerados mais iniciantes e uma qualidade baixa, porque era uma série feita para TV. Imagina esse filme feito para o cinema. Bom, a expectativa era gigantesca e o potencial era enorme, mas infelizmente o filme não deu tão certo assim. Como eu falei, esse filme do Lightyear não entra como um filme ruim, mas ele entra como um filme decepcionante. Quando eu fiz a crítica, eu até dei uma nota alta quando eu saí do cinema, mas depois eu revi o filme, repensei nele e percebi que ele não é tão bom como eu achei na hora que eu saí do cinema. O filme é muito decepcionante pela forma como ele explora e expande o universo do Buzz. E eu sei que alguém do outro lado tá falando assim, mas esse é só o primeiro filme. Com a cena pós-crédito, já deixaram claro que vai ter uma continuação, e nessa continuação, aí sim eles vão explorar o universo do Buzz. Eu espero que sim, e torço que sim, mas esse filme foi uma grande decepção pra mim. Foi uma decepção porque o Buzz está lá, o potencial está lá, você vê que tem coisas muito interessantes, mas o filme não consegue expandir o universo como poderia, não explora e brinca com o universo como eu gostaria, e ainda por cima tem a virada ali, que eu não vou dar spoiler aqui, mas envolvendo o Zurg, que como primeira vez que eu assisti, não achei tão ruim, mas quando eu pensei um pouquinho mais, foi uma virada que não fez tanto sentido, não me agradou muito. Então esse é um filme que ele tem uma ideia genial, com um potencial gigantesco, eu espero que eles façam a continuação, mas o filme em si é bem decepcionante, e muitos diriam que até é ruim.
E em quarto lugar eu coloco o filme Agentes 355, um filme que me criou muita expectativa, de novo, pelo potencial que o filme tinha. Esse filme tinha sido anunciado lá no ano de 2021, inclusive ele estava programado para sair no ano de 2021. O filme foi adiado mais uma vez, obviamente a situação que o mundo vivia fez com que o filme fosse adiado, a produção atrasou um pouco e aí ele sai em 2022. O potencial desse filme vai primeiro pela forma diferente como eles iriam brincar, como prometeram que iria brincar com os filmes de espionagem, os filmes envolvendo 007. Porque o filme, ele traz uma ideia muito interessante que é ter várias atrizes gigantescas, de nomes muito fortes, e que elas representariam cada uma um lugar do mundo. Por exemplo, a Jessica Chastain, a Fin Ping, você também tem a Penélope Cruz, você tem a Lupita Nyong'o, você tem a Danai Kruger. São algumas personagens, são as principais personagens dessa equipe, das Agentes 355, onde cada uma seria uma super agente de um país específico, e dessa forma, cada uma teria suas características próprias para poder representar a sua nação e a forma de lutar. Além disso, vale destacar que também tem no elenco, por exemplo, Sebastian Stan. É um elenco muito estrelado, com nomes muito fortes e uma proposta muito boa em mãos. Que seria, e se a gente colocasse agentes juntas, cada uma de um lugar do mundo? Isso tem um potencial gigantesco para uma história de espionagem, porque cada uma representa um país e uma sede. Dessa forma, cada uma tem seu jeito de agir, cada uma tem sua forma de lutar, cada uma tem seus códigos morais e éticos que o seu país representa. Isso é um potencial gigantesco de ser um filme incrível de ação, se a ação fosse boa, algo que esse filme não é. A escolha errada de colocar o diretor Simon Kinberg para dirigir esse filme foi o que destruiu ele para mim. O roteiro desse filme, ele é chato e previsível, estragando completamente qualquer coisa inovadora que esse filme poderia ter, e até sempre se referenciando ao 007, algo que é um problema. Não me lembro de um filme muito bom, de uma franquia muito boa, quando você faz um filme muito ruim, porque dessa forma eu vou automaticamente comparar um filme com outro, e é isso que acontece aqui. Elas fazem várias situações, referenciam o 007, e eu lembro do 007, e dessa forma o filme acaba piorando. Além disso, as cenas de ação são muito ruins. O grande potencial do filme estava ali, na forma como iriam trabalhar os personagens, a característica diferente de cada uma e as cenas diferentes de cada uma de ação. Simon Kinberg não sabe dirigir cenas de ação, isso ficou visível aqui, estragando completamente quase todas as cenas de ação que esse filme tem. É a mesma decepção que eu tive quando eu vi o filme Sete Mulheres e um Destino. Naquele filme, ela é a versão que poderia ter feito certo das mulheres, que tinha um elenco fantástico, e lá não deu certo de forma nenhuma. Aqui, mais uma vez, não dá certo com outro filme com uma proposta bem parecida. Agentes 355 tinha esse potencial, tinha essa visão para trazer algo diferente e trazer uma franquia forte com mulheres fortes e com nomes fortes, atrizes fortes, numa posição de poder ali, que seria muito interessante. Interessante pela ideia que o filme tinha, pela proposta que a Jessica Chastain vendeu até antes do filme lançar, e também para você ver como seria várias agentes trabalhando com várias ideias diferentes de mundo, de vida, de criação e várias lutas diferentes. Mas nada disso funcionou, porque o roteiro não explora bem as personagens, o roteiro não dá camadas para elas, não faz com que uma seja muito diferente da outra, e as cenas de ação são decepcionantes. Dessa forma, Agentes 355, que poderia ser um dos grandes filmes do ano, que traz um dos grandes filmes de ação do ano, com uma ideia diferente, uma proposta diferente e que marcasse por alguns pontos, vira um filme genérico, esquecível, chato e de certa forma até bem ruim pela forma como o diretor e o roteirista conduziram tudo desse universo, apesar de ter nomes, como eu já falei aqui, fantásticos nesse elenco. E em terceiro lugar eu coloco o filme Kingsman: A Origem. Kingsman foi um filme que surgiu e surpreendeu todo mundo. Quem conhecia a HQ não ficou tão surpreso, porque a HQ já é de uma boa qualidade, feita por um escritor que já é conhecido por escrever boas obras em quadrinhos. Quando surgiu o filme Kingsman: Serviço Secreto, ele foi uma grande surpresa. Um filme que realmente trazia uma excelente ação, excelente história, excelentes personagens e parecia que seria um começo para uma franquia duradoura. Tanto que o filme acabou e muita gente já queria a continuação. Chegamos no Kingsman 2 e aí já começou a virar uma grande decepção. Porque Kingsman 2 é um filme que ele não consegue explorar e expandir o universo de Kingsman como poderia ser expandido. Mas aí eles perceberam que deu errado e acharam melhor que, em vez de continuar essa franquia e ter que resolver esses erros, e se a gente fizesse um prólogo, se a gente fizesse algo que veio uma prequel, que veio antes de tudo. E eles vieram com a ideia de Kingsman: A Origem. Se fazer um Kingsman 3, eu não ficaria empolgado nem com vontade
de ver o filme pela decepção que foi Kingsman 2. Mas Kingsman 3 chama minha atenção pela proposta e como eles iam colocar Kingsman nesse universo. Porque Kingsman meio que se passa nos dias atuais, mas Kingsman A Origem não. Kingsman A Origem se passa durante a guerra, e uma das piores guerras que já teve, com um dos vilões que o cinema adora utilizar, que é o Rasputin. Dessa forma, quando você vai ver a ideia do filme, ela te empolga, porque você pega os Kingsman, a ideia da tecnologia, da investigação, a ideia de ser algo mais furtivo, como eles são, dentro da guerra, como se eles fossem agentes ocultos que mudam a guerra por trás dos panos. Isso é muito interessante. A ideia é muito boa e ela empolga muito mais quando a gente vê os conceitos de Kingsman. Porque você imagina, como eles vão inserir os conceitos de Kingsman, todas as partes das bugigangas que eles têm, no momento das guerras. Como eles trabalham durante as guerras. Qual que é o objetivo deles? Tudo isso pode ser bem explorado num período histórico que deixa você brincar da forma com que você queira. De novo, com um grande vilão já conhecido da história do mundo, e dessa forma você pode utilizar muito bem isso. Mas o filme não foi isso que aconteceu. Ele mais vive só da ideia de ser um bom filme do que o filme realmente ser um bom filme. Primeiro que ele passou despercebido, porque quase ninguém viu Kingsman A Origem. Também porque ele foi adiado várias vezes e as pessoas perderam o interesse. Mas quando o filme chegou nos cinemas, você pode ver que as pessoas não viram. E quem viu se decepcionou muito. Porque essa parte que eu falei que do potencial de envolver guerra, de envolver um momento histórico, de colocar uma coisa mais dramática, o filme não trabalha muito bem. A cena de ação, que é um dos pontos fortes do primeiro Kingsman, e até o segundo tem boa cena de ação, e isso também não funciona bem no filme. E de novo, é aquele filme que, como eu falei, o potencial tá ali. O potencial, que é uma ótima ideia pro filme, pro universo de Kingsman, tá ali, mas infelizmente eles não utilizaram. E olha que eu queria que muito esse filme desse certo, porque eu acho que seria um potencial gigantesco eles começarem a pegar os Kingsman e jogar em momentos históricos diferentes para poder brincar com o conceito do Kingsman de forma diferente. Mas não é isso que vai acontecer, porque o filme não soube utilizar a ideia do universo, a ideia dos personagens, a história e o momento histórico que o filme se envolvia, fazendo com que esse seja um dos maiores dessa lista em questão de uma ideia excelente que se transformou num filme bem ruim. E em segundo lugar eu coloco o filme Jurassic World Domínio. Imagina que você assistiu o primeiro Jurassic Park e se apaixonou pelos dinossauros. A minha geração, e até a geração que veio antes dessa, tinha uma paixão muito grande por dinossauros, e isso ficou visível em séries que saía, em filmes que saía, animação que saía. Dinossauros eram muito utilizados. Mas depois de 3, 4, 5 filmes de Jurassic Park, onde se repetia muito o plot de eles vão cair numa ilha, eles vão para um parque, eles vão para uma ilha, você cria uma expectativa de talvez ver algo diferente. E depois do segundo filme de Jurassic World, essa empolgação cresceu, porque a cena final do filme são que os dinossauros vão sair da ilha finalmente e vão pro planeta Terra de modo geral, vão se distribuir pelo globo. E isso já deixa todo mundo muito empolgado. A proposta e a ideia ali é gigantesca, se bem utilizada. E aí saiu o primeiro trailer de Jurassic World Domínio, e a empolgação cresceu, porque você prometia a volta dos personagens clássicos dos primeiros Jurassic Parks, misturado com a nova geração e com mais um motivo especial para todo mundo querer ver, com os dinossauros vivendo no nosso mundo. Tanto que tem a cena do cinema, onde a criança vê o T-Rex, tem a cena da água, onde a gente vê o dinossauro da água destruindo um cargueiro que estava pescando peixe. A ideia e o conceito estava ali. Além disso, a gente viu uma outra coisa super interessante. O filme não ia começar imediatamente um depois do outro, iria se passar anos. Dessa forma, a discussão que o filme poderia ter mudança de espécie, criação de novas espécies, como o mundo está vivendo com dinossauros ali. A humanidade foi destruída, não foi? Diminuiu, não diminuiu? O potencial para esse filme é gigantesco, em questão de você poder brincar com os dinossauros no mundo real, com a relação de como o mundo está vivendo através disso, quanto o mundo mudou através disso. E o filme meio que não trabalha nada disso. A ideia fica só no papel. No papel, tudo isso poderia ser bem utilizado, bem trabalhado e se transformar no melhor filme de Jurassic Park. Tá bom, era muito difícil esperar o primeiro, mas eu não considero que poderia ser o segundo, se essa ideia foi bem trabalhada. É uma ideia que eu tenho certeza que todo mundo tem vontade de saber como é, se bem feito. Até pessoas que já tinham largado a franquia têm interesse em voltar para ver como seriam os dinossauros no mundo real. Mas obviamente a franquia não soube explorar isso. Obviamente, essa ideia fica só nos primeiros 15 minutos de filme.
filme. Logo depois, eles já inventam que tem uma nova ilha, num novo lugar, com novos dinossauros, e aí manda todo mundo pra dentro dessa ilha. A partir daí, o filme vira um desastre. O filme é um desastre por vários motivos, eu achei ele detestável por vários motivos, tem crítica dele aqui no canal, mas um deles exatamente por causa disso, porque eles têm um potencial de explorar algo gigantesco, a ideia do filme tá ali, tem várias vertentes interessantes que você pode explorar, você não explora nenhuma delas e acha que a melhor coisa que você pode fazer é jogar ele de volta para uma ilha, para fazer um filme onde ele é horrível por vários motivos. Ele é ruim pela história, pelo como usa os personagens, como usa os dinossauros, a ligação da geração nova com o velho, tudo isso é muito ruim, mas o mais decepcionante e que faz esse filme estar aqui nessa lista é porque a ideia e o potencial é muito boa. E se na mão de alguém criativo, esse filme podia ser muito marcante. Podia ter colocado de volta pessoas querendo ter muito mais filmes de dinossauro. Mas a forma como eles fizeram foi um fim fraco e triste para um filme que tinha um potencial gigantesco e para uma das maiores franquias do cinema, que é Jurassic Park. E em primeiro lugar eu coloco o filme Não Se Preocupe, Querida. Filme esse que criou uma expectativa gigantesca em mim desde a primeira vez que eu vi o trailer. Tanto que antes de sair as polêmicas, porque o filme ficou muito maior pelas polêmicas em volta do filme do que por causa do filme. Mas se você voltar para minhas recomendações do segundo semestre, quando o filme ainda não estava com as polêmicas, você pode ver que Não Se Preocupe, Querida estava na minha lista. Estava na minha lista porque o trailer é muito empolgante e é o estilo de filme que eu gosto. Aquele estilo de filme que você entra no cinema querendo saber o mistério, querendo saber o que eles vão fazer. É a ideia que vende muito do terror psicológico na maioria das vezes e que consegue me comprar muito fácil. Aí começaram a sair as polêmicas, não começaram a sair coisas muito boas, e olha que o filme tinha um potencial gigantesco. Eu li em alguns lugares que o roteiro desse filme era um roteiro que quem leu antes de ver o filme achava que seria um grande clássico do cinema. Um filme que iria chocar e chamar a atenção de todo mundo que está envolto no filme. Mas não foi isso que aconteceu. A ideia do filme é realmente genial. A ideia de te colocar pessoas sem saber, numa sociedade que visivelmente é planejada, mas você não sabe nada que está acontecendo ali. E ao longo do filme, você vai descobrindo mistérios, coisas mais estranhas vão acontecendo, mistérios vão sendo desenvolvidos. Mas depois que o primeiro ato termina, que é a parte que você meio que se interessa pelo mistério, as coisas começam a desandar. As atuações não funcionam bem, os personagens não funcionam bem, a história não é bem conduzida, o filme não é bem dirigido e nem bem montado. E aí você vai pensar, mas por que ele está em primeiro lugar? Porque ele é o mais decepcionante das ideias de todos esses que você mencionou. E aí entra o final do filme. Eu não vou dar spoiler do final do filme, mas eu vou explicar porque ele é o mais decepcionante. Porque o conceito de mundo é muito interessante e ele consegue te prender de forma fácil. Ainda mais com a Florence Pugh sendo a protagonista dessa história. Uma excelente atriz que está muito bem aqui. Uma das poucas coisas que salvam desse filme. Mas quando você chega no final do filme e você vê a virada final, aí é que você meio que é destruído de vez. Porque você vê que o conceito final, ele é muito interessante. A virada final, ela é muito criativa e muito interessante. Mas só tem um problema. Para essa virada final funcionar, o resto do filme inteiro tinha que funcionar. E aí é que entra a decepção máxima. Porque o filme mostra que ele tem um potencial gigantesco e uma conclusão para essa história tão boa e tão interessante e tão criativa como o começo do filme prometia. Mas o meio, desse começo até o fim, ele é terrível em tudo que tenta fazer, destruindo a proposta e destruindo o final. E os minutos que vêm depois dessa revelação final também não são tão interessantes, não são tão bem concluídos. Então até isso é uma decepção. Então esse é o filme que tinha o maior potencial. E ele tá com o primeiro lugar exatamente por causa disso. Porque ele tem o maior potencial, ele tem ótimas pessoas por trás que vendiam que o filme poderia ser bom, atores conhecidos, diretora conhecida. O começo mostra que o filme vai ser bom e o final mostra que, se bem feito, esse realmente poderia ser um novo clássico, um novo filme marcante. Mas não foi isso que aconteceu. Ele só ficou como o filme mais decepcionante do ano pra mim e um dos piores. E além disso, é aquele filme que tem uma ideia genial, com um potencial gigantesco, mas desperdiçado aqui. Tanto que eu espero muito que alguém realmente pegue esse roteiro futuramente e refaça esse filme de uma forma mais criativa. Porque o potencial para ser realmente uma excelente história, uma história marcante, está ali e eu sei que pode ser ainda retirado dali. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa lista? Teve algum filme desse ano que você achou que faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.